No dia 27 de abril de 1940, o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu, foi inaugurado na cidade de São Paulo. Na época da inauguração, o estádio possuía a capacidade de 70 mil pessoas, sendo considerado o maior e mais moderno da América do Sul. O palco das mais variadas competições, o Pacaembu foi tombado e considerado um patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Em 1950, foi escolhido como um dos locais para sediar partidas da Copa do Mundo, tendo ao todo 6 jogos. Além disso, o estádio foi palco de dois títulos da Libertadores, em 2011, vencida pelo Santos de Neymar, e 2012 pelo Corinthians do técnico Tite. Fora isso, tivemos o título brasileiro do Palmeiras em 1994 e campeonatos paulistas vencidos por São Paulo, São Caetano e Ituano. Não podemos esquecer do Museu do Futebol e do Complexo Poliesportivo que fazem parte da história do Pacaembu. Atualmente, o estádio se encontra fechado e passado por reformas. Logo após a privatização, e foi privatizado e concessão junto à Alegra Pacaembu por 35 anos. A ideia da concessionária é derrubar uma das arquibancadas, conhecido como tobogã, e construir um edifício de 9 andares que receberão lojas, espaço de coworking, restaurantes, escritórios e espaços para eventos. No episódio, falaremos um pouco sobre a história desse estádio e os impactos que a privatização e a reforma causará no cenário esportivo de São Paulo. Eu sou Rodrigo Santana. Eu sou o Cauê Costa. Eu sou o Daniel Bispo. Eu sou o Vinícius Franciscano. E o tema de hoje será sobre o seu, o meu, o nosso Pacaembu. Aproveitando então sobre o tema, todo mundo aqui já foi no Pacaembu? Sim. Sim, claro, já fui várias vezes. Eu lembro que não foi um ano muito feliz para mim por conta do meu time estar na Série B, mas em 2008 foi o ano que eu mais fui no Pacaembu. Frequentava ali o tobogã, a área que vai ser destruída. Eu frequentei bastante junto com meu pai, com meu avô. Meu avô São Paulino, mas ele me acompanhou. E, cara, Pacaembu faz parte da minha infância, assim. Sempre quando eu lembro de estádio, a primeira lembrança que vem é o Pacaembu. Para mim também o Pacaembu foi muito importante para mim em 2011, né? Quando no dia 4 de dezembro de 2011, Corinthians foi pentacampeão brasileiro em cima do Palmeiras, né? O jogo foi 0-0, mas tava eu e meus amigos ali no tobogã também comemorando bastante. Foi um dia muito marcante para mim. Além da farra na frente da praça, né? O pessoal da cavalaria da PM jogando bomba na gente. A gente saindo correndo, mas foi muito importante. Dia da morte do saudoso Sócrates, né? Exatamente. Foi um dia Bom, muito marcante. no meu caso, eu já fui poucas vezes no Pacaembu, porque a maioria dos jogos é no estádio do meu time, mas é sempre uma sensação gostosa de estar lá. É um estádio muito bom de frequentar. Um estádio do povão, né? Exatamente. E eu já fui uma vez só no Pacaembu. Foi quando eu fui visitar o Museu do Futebol. Em jogo oficial, assim, eu nunca fui, porque eu sou mais novo, tá? Tenho 19 anos, e eu já sou da época do Itaquerão, da Arena Corinthians. Agora Neoquímica Arena, né? Mas você, Vinícius, você esteve lá para fazer a reportagem, né? Uma matéria para o nosso site, que para quem não conhece é o tangerina.com.br, é o nosso site. E Exatamente. você esteve lá para uma matéria sobre o tema, sobre o que aconteceu, o que vai acontecer com o novo estádio do Pacaembu. Conta um pouco pra gente qual foram as, as opiniões dos torcedores, dos moradores do bairro. O que você achou lá? Então, para quem não sabe, eu fiz a matéria aí pro nosso site Tangerina, que lá eu vou falar um pouco sobre essa reforma do Pacaembu, né? Eles vão demolir uma das arquibancadas do estádio, que é o tobogã, para fazer um prédio de 9 andares com várias atividades, né, para o público. Eu conversei com alguns torcedores que frequentavam bastante o Pacaembu e eles não gostaram muito da demolição, né? Porque o setor do tobogã era um setor um dos mais baratos para ir assistir os jogos e eles gostavam muito, né, do tobogã.
tipo, ele era muito ruim para assistir os jogos. Eu vi relatos que ele era um pouco longe, era um pouco ruim. Só que é uma imagem, né, que a gente tem do Pacaembu, de ter a ferradura e o tobogã lá atrás, e eles não gostaram muito, eles não concordavam, sabe? E alguns relatos também eu vi, como o Corinthians, o Santos mandava muito jogo lá, os times, tipo, adquirirem o estádio, sabe? Comprarem o estádio para eles, só que não foi possível. A Prefeitura de São Paulo vendeu para outra instituição lá. E apesar disso, na matéria também, o Vinícius contou pra gente que tem uma parte das pessoas que gostaram, né? Tem o ponto positivo. Algumas pessoas acharam que essa arena mais moderna vai trair mais pessoas, vai trair mais turistas para visitar não só o Museu do Futebol, mas o poliesportivo mesmo, frequentar as piscinas, as quadras que estão disponíveis. Futuramente teremos esportes também, jogos de Battle Royale, e então Exatamente. existem pessoas que gostaram, não foi, Vinícius? Isso, exatamente. Porque vai abrir um público maior, né? Não só o futebol. Porque lá vai ter, que nem eu falei, que nem o Cauê falou, vai ter a arena de esportes, que é jogos de Battle Royale, vai ter informática, essas coisas assim, sabe? Alguns esportes olímpicos. Então vai abrir o leque, não só para futebol, entendeu? Então tem muitas pessoas também que acham que foi uma boa fazer isso daí para poder abrir o leque e dar uma atenção a mais para os esportes olímpicos, entendeu? Quanto a essa questão do Pacaembu ser voltado a futebol, é sempre importante a gente lembrar que nunca foi só futebol. O Pacaembu sempre abrigou diversos esportes, como também o rugby. A seleção brasileira de Exatamente. rugby já fez alguns jogos no estádio que também atraía um público diferente, certo? Isso. E não só o rugby, né? Foi palco de diversos esportes. Lá tivemos o Pan-Americano em São Paulo, e tivemos a disputa de atletismo, e lá foi palco da final do encerramento do Pan-Americano de São Paulo, né? Exatamente. É um cartão postal, querendo ou não, da cidade, sabe? Um estádio. A cidade de São Paulo tem o Pacaembu como uma casa do futebol, querendo ou não, né? Aí dá para fazer várias coisas lá. E Daniel, você que falou que já foi algumas vezes, fala pra gente aí, qual foi o seu jogo favorito, o jogo mais marcante para você? Então, o jogo mais marcante para mim, com certeza foi em 2011, né? Quando o Corinthians foi pentacampeão brasileiro, onde eu já mencionei aqui várias situações inusitadas, né? Na frente do estádio, aquela euforia dos torcedores. Embora o jogo entre Corinthians e Palmeiras foi um grande clássico, onde acabou 0-0, né? Nenhum dos dois ali time conseguiram ali abrir o placar, mas embora os torcedores do Palmeiras quisessem aí estragar a festa do Corinthians, mas o time do Corinthians naquela época era um time muito, muito bom, consistente na defesa, um time muito bom defensivamente, e conseguiu, né, segurar o Palmeiras, né, e também de pentacampeão brasileiro. Então, com certeza, para mim, foi um jogo assim muito marcante, né, porque eu estava com amigos, então, embora eu acho que, meu ponto de vista, foi a última vez que eu fui no Pacaembu, mas foi para mim um momento muito marcante. Embora eu não concorde muito com as reformas que serão feitas no Pacaembu, como já foi mencionado pelo Franciscone, essas reformas também, além da demolição do tobogã, né, as arquibancadas leste e oeste também vai sofrer algumas modificações, né? Vai ganhar Sim, novas áreas sim. internas, banheiros, lanchonete, e outras reformas nos estádios acontecerão na fachada e na arquibancada norte, que irão também passar por um grande processo de restauração. Embora eu não concorde muito, né, porque
como já foi mencionado, as pessoas querem fazer essas reformas para atrair o público. Mas ali, Isso. as pessoas precisam entender que o Pacaembu é um patrimônio histórico, além de São Paulo, né? Vários times ali jogaram, né? Como o Corinthians também conquistou vários títulos lá, outros times também já conquistaram vários títulos. O Tobogã também, uma arquibancada que todo mundo adorava assistir jogo ali. Então, assim, no meu ponto de vista, eu não concordo muito com as reformas, né? Conversei com alguns torcedores e com alguns moradores também no decorrer do estádio e eles também, alguns é contra essa reforma. Então, essa privatização, no meu ponto de vista, não é favorável para os torcedores e amantes do futebol brasileiro. E pegando um gancho do que o Daniel falou, não são poucas pessoas que são contra. Tem uma associação chamada Viva Pacaembu, são associações de moradores que tentaram anular o contrato de concessão. Porém, Exatamente. eles acabaram Exatamente. perdendo na justiça, mas coube entrar com recurso e mesmo assim eles perderam e então foi feita a reforma. Mas então, para mostrar que não são tantas pessoas assim que estão a favor dessa privatização e dessa reforma que está acontecendo no estádio. Exatamente, é um patrimônio histórico do futebol brasileiro, além de ter um museu do futebol ali. Ainda não tive a felicidade de conhecer, mas em breve vou conhecer. Mas ali é um patrimônio histórico. Do meu ponto de vista, deveria conservar o estádio, né? Onde, principalmente a Copa São Paulo, sempre quando é final, né? Disputa são jogos lá. Então, assim, tirando esse tobogã, fazendo esse edifício, eu acho que acabava meio que quebrando um pouco a história do Pacaembu, né? Então, eu acho que o que eles estão fazendo é uma coisa totalmente errada. Deveria repensar, mas como já avançou, acho que eu nas obras, então acho que é algo que deveria ter pensado antes de tomar essa decisão. Rodrigo, o que você acha dessa modernização dos estádios agora? Não tem mais aqueles estádios, como o povo diz, estádio raiz mesmo, de arquibancada. Agora estão sendo criados arenas esportivas. O que você acha? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro está acontecendo essas reformas. O que você está achando desse posicionamento dos clubes? Então, a modernização dos estádios acaba sendo um processo natural das coisas. Os clubes precisam fazer melhorias, mas essas melhorias têm que ter até um certo ponto, porque você não pode matar um setor popular como o tobogã em busca de prol apenas na questão financeira, porque futebol nunca será apenas a questão financeira. Existe sempre um lado socioeconômico que vai muito além das pessoas, do público que frequenta o estádio e dos torcedores envolvidos. Quanto às reformas, desde a Copa do Mundo acontece um movimento sobre isso. Dessa vez é um caso privatizado, diferente dos estádios da Copa do Mundo, mas sempre existe esse movimento. Já vimos isso com o estádio do Palmeiras, que hoje é o Allianz Parque, que foi reformado também de uma forma com parceria com a W Torre e o Allianz. A reforma da Arena do Grêmio, o Beira-Rio, outros estádios das Copas que acabaram se tornando elefantes brancos, e mundo afora também, como é o caso do estádio da Juventus, ou do Atlético de Madrid. O Real Madrid está reformando o seu estádio também. E agora o Atlético Mineiro também, né? Criando a sua arena. Isso, também está tendo a Arena MRV, construída também de forma privatizada, com seus recursos e com a parceria do patrocinador, mas eles sempre estão tentando buscar algo que seja rentável financeiramente para eles. Porém, o Pacaembu não tem dono. O Pacaembu pertence à prefeitura e não tem um clube que vai estar rentabilizando em cima dele. E é por isso que eles estão tentando mediar uma forma que se torne lucrativo para o Estado. Apesar de ter pontos positivos nessas reformas, que é a comodidade para os torcedores, melhorar o ambiente, dentre outras coisas, também vem em busca de um lado negativo, que é o preço dos ingressos. Quando você para e olha, por o caso do Palmeiras, que são ingressos caros, inclusive quem busca para melhorar o número de sócios torcedores do clube, mas você vê protestos da organizada do clube, porque não fica de fácil acesso para todos os torcedores, você vê um problema. O Arsenal, os torcedores do Arsenal reclamam também. Estamos falando de Reino Unido, da Inglaterra, que tem uma condição financeira diferente do nosso país.
Quando você verifica essas questões, você pensa o que pode acontecer com o Pacaembu e o que vai acontecer com os torcedores que frequentam o estádio. Eu concordo plenamente com o Rodrigo. Eu acho que hoje no Brasil são poucos estádios raízes, né? Estádio com arquibancada, aquele alçapão, né? Dos torcedores ali gritando. Hoje eles querem modernizar o futebol, querem praticamente o VAR hoje, né? Uma implantação no futebol. Claro, ajuda bastante, mas assim, conversando com os mais conservadores, com os nossos pais, com os nossos avós, o futebol era mais, dava gosto das pessoas ir ao estádio, né? Mesmo sendo um estádio raiz. Hoje em dia, como já foi mencionado, os ingressos são bem mais caros. Pessoas de classe baixa não têm aquele dinheiro para poder pagar, para poder ir ao estádio. Hoje em dia, praticamente tem pessoas que só vão ao estádio uma vez no ano. Mas antigamente as pessoas iam ao estádio todo final de semana. O ingresso era R$30, R$40, R$50, dependendo ali da... Até menos, né, mano? Até menos. Até menos também. Mas hoje em dia os ingressos é um absurdo, né? O quanto as pessoas pagam, né, para assistir um jogo. Então, assim, eu acho que são poucos times que pensam na torcida e que querem manter o mesmo padrão de estádio. Puxa aí, Vinícius, fala aí, sua opinião. Então, eu acho que tudo aumentou, né? As despesas dos clubes, mas eu discordo de aumentar o ingresso, de fazer essas arenas modernas, porque os ingressos realmente ficam muito, muito caro, né, mano? Muito. E os estádios mais raiz, melhor, porque os ingressos eram bem mais baratos. Tipo, eu vou dar um exemplo da torcida do Corinthians. Torcida do Corinthians, mano, a maioria dos torcedores são de favela, sabe? São de comunidade, são de renda baixa. E aí o Corinthians coloca um ingresso. Tem jogo que no Itaquerão é R$100 o ingresso, mano. Depende do setor, sabe? R$80. Eu já cheguei a ver em final de campeonato, algum jogo importante, clássico, o ingresso mais barato na Arena Corinthians ser R$80, R$90, sabe? Agora, aí para um torcedor da favela, que tem a renda baixa, vai pagar R$80 no ingresso? Concordo plenamente. Eu cheguei a pagar R$60 uma vez num jogo do Corinthians, mas foi na Oeste que eu sentei, do lado oeste. Bem longe totalmente da partida, não consegui ver quase nada. Mas eu concordo com... Eu concordo em termos com vocês, que é o seguinte, a minha memória assim, marcante do Pacaembu foi quando eu fui assistir, acredito que seja a última partida que eu assisti no Pacaembu. Eu estava com meu pai, com meu avô, estava sentado no tobogã, comendo amendoim, que eu lembro que passava um pessoal vendendo amendoim, e eles jogavam tudo no chão, assim, da arena, você ia pegando e ia comendo, não tinha problema nenhum. Naquela época não tinha corona nem nada, era tranquilo. E o jogo foi, acredito que foi 3-1 pro Corinthians, teve briga no final, Moraes acertando um soco nos jogadores do Avaí, foi um jogo tranquilo da Série B, um jogo atípico. E o seguinte, foi muito legal assistir em raiz mesmo, um estádio raiz, foi muito legal, mas assim, a gente tem que entender que esses clubes, eles assinaram contratos bem caros de longos anos com as construtoras, então assim, eles precisam pagar, eles precisam cumprir o prazo, então por isso que esses ingressos subiram tanto o preço. Eu acredito que, assim, eu não sei de cor qual que é a data que o Palmeiras vai entregar para a W Torres, mas assim, depois que eles pagarem tudo que eles estão devendo para eles, vai cair bastante o preço do ingresso. Eu acredito que seja essa a ideia, exatamente como a Neoquímica Arena. Quando o Corinthians conseguir pagar totalmente o governo e pagar a Neoquímica Arena, o preço dos ingressos vai abaixar drasticamente. Então, eu acho que eles também deveriam pensar num outro método para que os torcedores, né, como já foi mencionado pelo Vinícius,
principalmente a torcida do Corinthians, a maioria são de renda baixa. Eu acho que deveria criar um outro método, entendeu? Para não aumentar tantos ingressos, assim. Uma forma que Exatamente, eles mano. acharam para ganhar dinheiro é aquela venda de NFT, que são moedas dos clubes, que é uma moeda digital. O Corinthians já começou com isso, o Atlético Mineiro também começou. São Paulo vai Já começar também. São Paulo vai começar também. Já fizeram algumas vendas e assim, e como é um dinheiro infinito, porque essas moedas são digitais, então é algo infinito, acredito que já é uma boa forma de angariar dinheiro. E vamos lá. Essa questão também dos ingressos, existem times que fazem setor popular. O São Paulo, no Morumbi, a arquibancada amarela é disponibilizado ingressos em valores menores, como por exemplo a R$ 20. São Então. limitados, é uma carga limitada, mas existe isso. E quanto ao que o Cauê estava falando referente à questão de rentabilidade dos clubes, você vê isso na Itália. O Milan e a Inter de Milão dividem o San Siro e quase não tem lucro com o estádio, porque o custo para jogar lá é muito alto. Tanto é que eles querem construir um estádio em conjunto com a demolição do San Siro. Porque a Juventus está com um novo estádio, vendeu os name rights do estádio e está conseguindo dinheiro pra caramba em cima disso, enquanto eles estão ficando para trás. Tem esse lado também. Como no Mineirão também, né? O Atlético Mineiro dividindo com o Cruzeiro, dividiu vários anos, né? No Mineirão, jogando no Mineirão, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro. Muitas das vezes o Atlético Mineiro também jogava, acho que na Independência. E agora, com o Atlético Mineiro construindo o seu estádio, vai deixar, né, de jogar no Mineirão. Acho que mesmo o Cruzeiro mesmo, né? Como acontece também no Maracanã, né? O Fluminense, o Vasco tem seu estádio, mas muitas das vezes joga no Maracanã. O Flamengo, que não tem ainda a sua casa, mas aí aluga, né, o Maracanã para jogar. Tem O isso Maracanã, também, né? Maracanã praticamente é a casa do Flamengo, né, meu? Que por muitos anos o Corinthians usou o Pacaembu como sua própria casa, né, meu? Todo mundo falava, é um termo até muito famoso entre a torcida do Corinthians, é a saudosa maloca, né? Sim, exatamente. O Flamengo vários anos jogou no Maracanã, né? Praticamente é a sua casa. Mas outros clubes também jogou lá, né? Como o Fluminense, né? O Fluminense não tem seu estádio próprio ainda. Então, joga no Maracanã. E aproveitando esse assunto de Flamengo e Fluminense, ocorreu recentemente um Fla-Flu no Pacaembu. O Pacaembu já foi palco de um Fla-Flu, assim como de um Grenal, que foi na final da Copinha. Sim. Exatamente. Um momento muito marcante. E agora, Cauê, o que você acha, qual vai ser o destino do Pacaembu com essa reforma? Eu acredito que essa iniciativa vai ser muito boa para os amantes de esportes. Assim como acontece nos Estados Unidos, aconteceu na Alemanha, teve uma final de esportes muito grande, que assim, imagine um jogo que está bombando ultimamente é o LoL. Imagine quantas pessoas não caberiam no novo Pacaembu para assistir uma final de LoL. Imagine numa final de FIFA, numa final de PES. Imagine Fortnite, quantas um campeonato pessoas. de Fortnite. Exatamente. Imagina quantas pessoas não conseguiriam participar desse evento e rentabilizar bastante dinheiro para o estado de São Paulo, né? Porque uma das maiores vontades do estado de São Paulo era ter renda com o Pacaembu, porque ultimamente o que estava tendo a maioria era déficit que estava tendo com o Pacaembu. Então, isso de esporte será uma boa para o estado de São Paulo. Mas até que ponto social, de fato, para os torcedores frequentantes do estádio? Então, o Pacaembu não tem grandes partidas desde 2014, que foi quando o Corinthians deixou o Pacaembu e teve a sua arena, que atualmente é a Neoquímica Arena. Depois de 2014, que nós tivemos foram finais de Copinha, alguns jogos que o Santos na Libertadores não poderia sediar no seu estádio, teve que sediar no Pacaembu. Alguns jogos que o Corinthians ou o Palmeiras teve que jogar lá por conta de
algo que a sua torcida ocasionou, então tiveram que jogar no Pacaembu por conta de algumas punições, mas partidas grandes mesmo, tivemos pouquíssimas depois de 2014. Então, a princípio, o futebol já não estava sendo muito divulgado e foi deixado de lado desde 2014. Então, essa arena com esporte vai ser uma boa pro estádio, sim. Eu acho que vai ser uma das melhores sacadas que nós tivemos pro estádio do Pacaembu. Eu Pensando entendo. no lucro será muito favorável, sim. Eu Sim, entendo. exatamente. Pegando um gancho, eu até concordo, seria uma boa, vai ser uma boa pro estádio. Só que eu acho que a decisão de demolir o tobogã erra, porque, tipo, beleza, vai fazer a arena lá de esportes, vai fazer outras coisas. Eu concordo com tudo isso, eu acho que até teria que ter uma atenção a mais para isso, sabe? Só que a demolição vai tirar aquela imagem que a gente tem do Pacaembu, sabe? Mas Sim. vocês não concordam que essa imagem pode ser modificada? Porque eu lembro que antigamente, antes da construção do estádio do Corinthians, todo mundo falava, não, por que o Corinthians vai construir um estádio sendo que tem um Pacaembu? A gente ama jogar no Pacaembu. Hoje em dia, se você fala para um torcedor assim, vamos vender a arena e vamos retornar o Pacaembu, muitos não vão gostar, muitos vão ficar bravos, vão falar, ué, por que vai voltar para o Pacaembu se nós temos a nossa casa? Então, eu acredito que no começo pode ser que muitos torcedores, muitas pessoas que amavam o Pacaembu possam não gostar dessa reforma, mas que no futuro muitas pessoas vão falar, foi até que foi melhor, porque se você pegar imagens, o Pacaembu vai ficar parecido com a La Bombonera, que é aquele prédio, um prédio no meio do estádio, vai ter o estádio. anel e aquele prédio de 9 andares. Então, assim, Porém pela privatizado beleza, e porém caro. privatizado E e um caro. pouco caro. Aí temos os dois lados da moeda, né? Sim. Então é uma discussão que não tem fim, sabe? Cada um pensa de um jeito, né? Cada um tem sua opinião. Certo, mas vocês acham que vai ser prejudicial para os outros esportes também? Porque nos últimos anos, com essa saída dos 4 grandes de São Paulo do Pacaembu, de fato, São Paulo já não era tanto, por causa do Morumbi, o Santos também sempre teve a Vila, mas o Corinthians e o Palmeiras em si, com as reformas dos seus estádios, a construção também, jogavam com mais frequência lá, diminuir essa quantidade de jogos. Porém, sempre foi presente o futebol feminino, sempre foi presente o futebol de base, e dentre outros esportes também. Vocês acham que isso pode ser prejudicial para os outros esportes? Pro futebol eu acho que não, né? Porque como você mencionou, acho que a categoria de base sempre joga lá. Inclusive as finais da Copa São Paulo sempre são no Pacaembu. Eu acho que, principalmente o Corinthians, acho que foi esse ano, né? O Campeonato Brasileiro Feminino. As meninas do Palmeiras jogaram no estádio do Palmeiras e as meninas do Corinthians jogaram na Sim. Neoquímica Arena. Inclusive, eles nem usaram o Pacaembu, né? Então, tipo, deixaram de lado mesmo. Então, assim, acho que até o futebol feminino já tá aderindo a essa ideia de jogar nos seus próprios estádios. Mas Então, foi também por causa da reforma, porque não se por poderiam conta da ter os reforma. jogos. Exatamente, mas eu acho que se mesmo com a reforma já avançada e já podendo ter jogos, acho que nem o futebol feminino, principalmente tanto o Corinthians quanto o Palmeiras, jogaria o Pacaembu, entende? Até porque o Corinthians Futebol Feminino lá, eles mandavam um jogo na Fazendinha, né? Exatamente. Mandava. A Fazendinha que era o estádio mandante do futebol Isso. feminino do Corinthians. Exatamente. Então vamos para as considerações finais. Cauê, você é a favor ou contra da demolição do tobogã? E reforma do Pacaembu? Então, a demolição do tobogã, eu sou contra pelo afeto que eu tinha com o tobogã, que era, por ser o setor mais barato, era o setor que eu mais frequentava junto com meu pai e com meu avô.
mas pensando na rentabilidade do estado, da cidade de São Paulo, eu sou super a favor, porque assim, vocês sabem que ultimamente os esportes estão sendo deixados de lado pelos jovens. Ultimamente, um exemplo disso é as Olimpíadas, que tentaram colocar skate, colocar alguns novos esportes para atrair mais público. Então, assim, a ideia do estado de São Paulo de colocar fazer uma arena e colocar como o foco principal no esporte eletrônico é uma super sacada de trazer mais adeptos, gente jovem para frequentar alguns monumentos históricos de São Paulo, alguns lugares tombados da história de São Paulo. Então, assim, pelo meu afeto ao Pacaembu, pelo tobogã, eu sou contra, mas pensando na rentabilidade que o Estado vai ter, eu sou super a favor. Daniel? Bom, eu sou contra, né, como o Cauê já mencionou aí. Já tive momentos maravilhosos no Pacaembu, então eu não sou a favor dessa reforma de tirar o tobogã. Eu sou totalmente contra. Eu acho que o Estado deveria ver uma outra forma de atrair público para o estádio, como já foi mencionado pelo Cauê, né? Eles querem os jovens praticamente de São Paulo não tem muito interesse pelos esportes, mas eles deveriam, acho que eles têm estratégia assim de criar um método para atrair jovens, como já foi feito isso nas Olimpíadas, né? Colocando esportes como skate, surf também. Então acho que eles deveriam fazer uma forma de atrair jovens para o estádio, né? Sei lá, criar uma campanha de marketing, criar uma forma que venha atrair. Agora, chegar ao ponto de quebrar o Pacaembu, de destruir o patrimônio histórico, acho que não é a forma correta de se fazer. Então, eu sou totalmente contra. Vinícius? Então, eu não concordo por todas essas questões que foram por ter aquela imagem do estádio, por ser um setor mais barato. Então, eu acho que eles deveriam ter outras estratégias para fazer essas arenas de esportes, para abordar esse meio de outros esportes e não demolindo o tobogã, entendeu? E concordo com você, também sou contra a reforma e demolição do tobogã, porque, para mim, as melhorias e avanços podem ser feitos sem ser destruídos os setores populares. No Maracanã foi a geral, no Pacaembu estamos vendo o tobogã. E se seguir assim, o futebol seguirá sendo apenas para elite. E isso impossibilita que as crianças, onde nós começamos a acompanhar o futebol, chegamos até lá. Então é isso. Esse foi o nosso episódio sobre o Pacaembu. As mais informações nós temos na matéria que o Vinícius Francisconi escreveu no nosso site. Então é só entrar no site www.tangerina.com.br. E não esqueçam de seguir o Tangerina em todas as redes sociais. E ficamos por aqui com o Tangerina Cast. Valeu! Um abraço, Fechou. pessoal. Se cuida. É nóis.